Fique em loco, por dentro do processo criativo. Patrocínio Atlas Schindler, uma marca que valoriza o seu projeto. Eu não quero nada. Quero que as coisas sejam como são. Estou bem em todas as partes e em todo lugar. Realmente a grande questão hoje não é exatamente a arquitetura como objeto de design, sino que o grande problema é construir a cidade. Esse é realmente o grande desafio. Isso porque existe a criatividade na arquitetura é um mito, não? Isso para dar uma áurea digamos, de mistério no processo de fazer arquitetura. Isso não é verdade, sabe? A arquitetura, como qualquer outra profissão, é um exercício de reflexão. É um exercício de reflexão onde a gente usa elementos da memória conhecidos. Ou seja, nós não estamos inventando nada, absolutamente. Simplesmente estamos combinando coisas que já existem. Bom, a equipe, nós temos, como hoje temos uma quantidade de trabalho, por sorte, não? Bastante importante, nós temos coordenadores de projeto e temos gerentes de projeto. Eu participo das grandes decisões de todos. As ideias, elas, na verdade, elas são uma concatenação aí de várias diretrizes que surgem, né, que você precisa incorporar isso, não tem jeito, né? E toda a experiência que você adquire, né, todo o teu conhecimento faz parte disso. Então você tem que transformar isso, né, em projeto. Não é uma coisa assim que uma ideia surge do nada, né? É uma estratégia, né, que você tem que atuar com uma estratégia de articulação de tudo isso, né? Essa estratégia no sentido militar, ou seja, por onde a gente ataca, quais são os elementos fixos, de onde vem o vento. Essa estratégia, esse é o fazer arquitetura, isso é uma estratégia. Costuma falar até o Hector que a gente às vezes não costuma fazer arquitetura, né? Que os projetos em geral, a tendência que a gente trabalha é que eles surgem às vezes de situações existentes, que a gente não impõe uma arquitetura a algo ao local. Então às vezes a gente extrai de certas situações que se encontram no local e chega num projeto. Então o processo em geral é um pouco assim. No caso do Castelão até é interessante porque lá era uma situação existente e o desenho final acabou sendo um desdobramento de tudo que a gente tinha encontrado lá. E a gente não veio com uma solução pronta e tentou encaixar na questão que já existia. Acho que talvez essa seja uma linha que em vários projetos, ou na maior parte, a gente tenta seguir esse modelo de pensamento. São projetos muito extensos e o que a gente faz, na verdade, são estratégias de desenvolvimento urbano para essas áreas. A maioria das áreas já são áreas ocupadas, são áreas importantes, de cidades importantes do país. É uma equipe bastante jovem, mas a gente sempre dá muita autonomia para as pessoas desenvolverem projetos menores ou que saiam dessas grandes, porque são planos urbanísticos, a gente não tem muito desenho de arquitetura, mas em algum momento a gente sempre tem que ilustrar para mostrar para o cliente ou para a prefeitura ou para o cliente final qual é a cara que isso pode ficar no futuro, né? Não exatamente a cara que vai ficar,
mas assim, tem que ilustrar, porque a maioria das pessoas, os leigos, não sabem como é que... O que aquele monte de mapa ou aquele monte de estudos se transforma, né? As pessoas sempre querem ter uma imagem disso lá no final. Então, eu desenvolvo junto com... Eu e o Hector, a gente orienta a equipe como que se faz. A logística toda assim, então a gente vai na área, geralmente a gente leva nossos consultores, né, de estruturas, de engenharia, eles também, com toda a nossa conversa com eles, o que a gente poderia melhorar com a área, a gente tem conversa com os moradores, dependendo, tem até assembleia junto com a prefeitura, com a SEAB, né, e a gente traz toda a nossa carga dessa nossa visita em loco, para a gente colocar no projeto ou assim, tentar um pouco melhorar questões que o morador precisa, né? No fundo, o ser humano sempre continua sendo o mesmo, exatamente igual. Então, nós trabalhamos, digamos, juntando pedaços da memória através de um processo de reflexão e de crítica, nada mais. Ou seja, esse grande processo criativo, a inspiração, não vem de nenhum tipo de anjo que cai em cima da mesa de desenho. Não existe uma técnica específica, não? Porque realmente se existe uma profissão onde os processos não são repetidos, é exercer a arquitetura. Ou seja, cada projeto é uma complexidade e um objetivo diferente. Então, muitas vezes a gente monta esquemas de trabalho e equipes diferentes dependendo de que assunto se trata. Não existem, neste processo, o início através de grandes gestos, gestos de design. Não existe. Isto é uma somatória de trabalho, mais trabalho e mais trabalho, e nada mais. Né? De um grande esforço, que não é meu, é de toda a equipe, não? De ir 200 vezes a estes lugares que são difíceis de chegar, analisar canto por canto, vendo quais são as saídas apropriadas, e quais são as decisões que tenham menor custo e sejam, acrescentem algo, digamos, ao concerto urbano. Lógico, nós temos dedicado fundamentalmente os últimos anos a fazer projetos públicos. Ou seja, nosso maior cliente são prefeituras, governo do estado. E evidentemente essa é a porta, a única porta possível para acessar a projetos urbanos, não? De grande escala, que é o que sempre almejamos. Almejamos desde que eu me formei, a gente almejou acessar a grandes projetos. Eu venho de uma geração da caneta, né, do lápis, das cores. Digo, eu não consigo pensar no computador, não? Mas a nova geração consegue pensar no computador, que acho muito bom, porque o computador exige uma precisão que às vezes é excessiva, porque quando acessamos a elaborar uma ideia, o processo
de reflexão, eu acho que não existe coisa melhor que usar o plotter que é a mão, não? Diretamente do que você está pensando, você traça com uma rapidez muito maior, possivelmente no futuro o computador fará isso também, mas você traça rapidamente alguma ideia, alguma reflexão. Eu ainda tenho essa necessidade de me expressar através do croquis. Até para conversar e até pela dinâmica dos trabalhos, o tempo que a gente tem, a dimensão que os trabalhos e a complexidade que eles têm, às vezes a gente não tem muito tempo. Então, o recurso do croquis, da síntese daquilo que você realmente quer dizer, ele, para mim, é muito útil. Eu desenho à mão. Agora, na verdade, tem pouca gente que desenha à mão, dentro do escritório. A maioria, alguns têm uma imensa habilidade hoje, por exemplo, nós estamos usando dentro do computador o SketchUp como trabalhar diretamente em 3 dimensões. Isso é absolutamente fantástico, porque isso é um modo extremamente rápido e eficaz de poder projetar em 3 dimensões. Ainda temos uma marca, digamos, que nos identifica. E a marca está em um raciocínio consciente de lo que estamos fazendo. Nós não fazemos design, não fazemos arquiteturas sem muito sentido. Não? Arte in Loco, por dentro do processo criativo. Patrocínio Atlas Schindler, uma marca que valoriza o seu projeto.